Imagine um mundo onde a vida pode ser copiada, não apenas replicada, mas recriada. Agora imagine que isso já aconteceu. Há 30 anos atrás, um pequeno animal mudou completamente o rumo da ciência e levantou uma das maiores perguntas da história da humanidade. Devemos mesmo brincar de criadores? Essa é a história da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado do mundo. E o que começou como um experimento se transformou em um debate que ainda hoje divide o planeta. Voltamos para o ano de 1996, quando o mundo estava preocupado com tecnologia, internet surgindo e mudanças sociais. Um grupo de cientistas na Escócia estava trabalhando em algo que parecia impossível: clonar um mamífero adulto. Até então, acreditava-se que isso não poderia ser feito, porque células adultas já são programadas e elas têm funções específicas. Mas e se fosse possível? Poderíamos apagar essa programação e começar assim tudo de novo? Foi exatamente isso que eles tentaram fazer. E contra todas as expectativas, eles conseguiram. O ano de 1996 foi um ano bissexto. Neste ano aconteceram as Olimpíadas. E foi um ano onde existia muita corrida tecnológica. Para quem não lembra, esse ano, por exemplo, aconteceu a aparição do ET de Varginha. E muitos outros acontecimentos também. Dolly nasceu em 5 de julho de 1996, mas ela não era uma ovelha comum. Ela foi criada a partir de uma única célula retirada da glândula mamária de uma outra ovelha adulta. Sim, isso significa que Dolly era uma cópia genética praticamente idêntica à sua mãe, sem reprodução tradicional, sem fecundação, apenas ciência. O processo foi extremamente complexo. Os cientistas pegaram o núcleo de uma célula adulta, inseriram esse núcleo em um óvulo sem material genético e estimularam esse óvulo a se desenvolver como um embrião. E depois disso, o embrião foi implantado em uma ovelha de aluguel. Meses depois, voilá, Dolly nasceu. Mas aqui está um detalhe chocante. Foram necessariamente feitas 277 tentativas para que esse experimento desse certo. Dolly foi a única que sobreviveu. Quando a notícia veio a público em 1997, o mundo simplesmente parou. Alguns ficaram maravilhados, outros completamente assustados. Porque se era possível clonar uma ovelha, o que impediria alguém de tentar clonar um ser humano? Governos começaram a discutir leis, religiões levantaram questionamentos étnicos e os cientistas do mundo inteiro ficaram divididos. A clonagem deixou de ser ficção científica e virou uma realidade. A existência de Dolly abriu uma porta que talvez nunca mais possa ser fechada. Perguntas começaram a surgir. A clonagem é ética? Um clone teria os mesmos direitos? É certo copiar um ser vivo? E se começarmos a escolher características humanas? Imagine um mundo onde você pode criar pessoas sob medida, mais inteligentes, mais fortes, mais bonitas. Parece um avanço ou um perigo enorme? Para muitos, Dolly não era apenas um avanço científico. Ela era um alerta. Apesar de toda a polêmica, Dolly viveu uma vida inteiramente normal. Ela teve filhotes, se comportava como qualquer outra ovelha e se tornou uma celebridade mundial. Mas havia uma preocupação. Como ela foi clonada de uma célula adulta, será que ela envelheceria mais rápido? Infelizmente a resposta pode ter sido sim. Dolly morreu em 2003 com apenas 6 anos de vida, enquanto o normal para ovelhas é viver até 11 ou até mesmo 12 anos. Isso levantou ainda mais dúvidas sobre os riscos da clonagem.
Mesmo com controvérsias, o impacto de Dolly foi gigantesco. Graças a esse experimento, hoje temos avanços em áreas como medicina regenerativa, terapias com células-tronco, pesquisas genéticas, tratamentos de doenças degenerativas, ou seja, a clonagem ajudou os cientistas a entender melhor como a vida funciona. E o mais importante, como ela pode ser manipulada. Hoje já existe clonagem de outros animais, cães, gatos, cavalos, mas o debate continua. Até onde devemos ir? A clonagem pode ter utilidade na preservação de espécies ameaçadas de extinção e que pode tornar uma ferramenta viável para reviver espécies extintas. Em janeiro de 2009, cientistas do Centro de Tecnologia e Pesquisa de Alimentos de Aragão, lá no norte da Espanha, anunciaram a clonagem do ibex dos Pirineus, uma forma de cabra selvagem da montanha, que foi oficialmente declarada extinta em 2000. Embora o ibex recém-nascido tinha morrido logo após o nascimento, devido aos defeitos físicos em seus pulmões, é a primeira vez que um animal extinto foi clonado e pôde abrir portas para salvar espécies em extinção ou recentemente extintas, ressuscitando-as com tecidos congelados. Dolly não foi apenas uma ovelha, ela foi um marco, um divisor de águas entre o que era impossível e o que passou a ser possível. Mas toda descoberta traz uma responsabilidade. A ciência pode criar, mas cabe a nós decidir como usar esse poder. E a pergunta que fica, 30 anos depois, é simples, mas ao mesmo tempo assustadora. Se podemos fazer algo, significa que podemos e devemos fazer? E o que você acha? A clonagem é o futuro da humanidade? Ou é um caminho perigoso demais? Comente neste vídeo, queremos saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, fique conosco e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até a próxima!